Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. É um prazer tê-los aqui em mais um webinar da Secretaria Regional de Interior Paulista, Valdemar Safiotti, da Sociedade Brasileira de Química. Hoje temos a professora Camila Manuel Klinkovic como palestrante. A professora Camila, ela é formada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, na USP. Em seguida, ela realizou o doutorado completo na University of Illinois, em Chicago. Recentemente, ela voltou para o Brasil, em 2018, quando ela fez um pós-doutorado no meu grupo de pesquisas no Instituto de Química de São Carlos, na USP. Foi uma honra e um prazer trabalhar com a professora Camila. E, há pouco mais de um ano atrás, ela foi contratada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de São Paulo. E hoje ela vai fazer a sua apresentação sobre cianobactérias, uma fonte promissora de novas moléculas bioativas. Camila, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de mencionar novamente aos nossos participantes que eu disponibilizei um link para o certificado, para quem quiser receber um certificado, e essa apresentação também está sendo transmitida ao vivo. Obrigado. Camila, é com você. Eu que agradeço, professor Verlink, pela apresentação, agradeço o convite da SBQ, tenho acompanhado essa série de webinars, então é um prazer poder participar também. Então o tema que eu vou abordar hoje envolve cianobactérias como uma fonte promissora de novos produtos naturais, de novas moléculas bioativas. E desde os primórdios aí da farmácia e da medicina, que os produtos naturais são uma importante fonte de fármacos e também de moléculas que inspiram o desenvolvimento de fármacos. E isso continua a ser verdade nos dias de hoje, né? Então, uma análise das 1.394 pequenas moléculas que foram aprovadas como fármacos entre 81 e 2019 mostra que 33% são moléculas totalmente sintéticas, desde a sua descoberta até sua produção. Cerca de 6% são produtos naturais não modificados e fitoterápicos. E o número que eu acho mais interessante dessa análise são esses 61% dos fármacos que são inspirados em produtos naturais. Então, são moléculas semissintéticas ou sintéticas, mas que são derivados de produtos naturais, mimetizam produtos naturais, ou então tem grupos farmacofóricos de produto natural, enfim. A natureza continua a nos fornecer novos esqueletos químicos que têm importância terapêutica, têm importância para a farmácia. Bom, desde os anos 70, 80, mais ou menos, a gente observa um crescimento quase que exponencial da descoberta dos produtos naturais, agora uma certa estabilização, então é o que esse gráfico vermelho mostra aqui, né? Um aumento do número de novos produtos naturais, mas junto com isso, observa-se também uma redução da novidade química desses compostos. Então, nesse estudo foram analisadas pequenas moléculas, metabólitos secundários microbianos e de organismos marinhos. Então, nessa análise não foram incluídas as plantas, né, os metabólitos de plantas. E aqui, novidade química foi medida através do índice de Tanimoto. Então, segundo esse índice, quanto menor o valor, quanto mais próximo de zero, maior a novidade química de um composto. E o que a linha em azul aqui mostra no gráfico é que a porcentagem de novos produtos naturais com índices de Tanimoto abaixo de 0,4 vem decaindo ao longo do tempo. Essa mesma ideia também é mostrada aqui nesse outro gráfico. Nesse caso, ele aponta, né, o índice médio de Tanimoto anual desses produtos naturais de micro-organismos e organismos marinhos. Aqui tem até uma tendência à estabilização, um platô, talvez a maturidade da pesquisa de produtos naturais. Em comparação, eles colocam também essa outra linha aqui referente a produtos naturais de um filo específico de micro-organismos que começou a ser estudado um pouco posteriormente, né, nessa linha do tempo.
E o que se traz aqui de observação é que o estudo de uma nova biodiversidade traz sim um resultado de identificação de compostos inéditos, identificação de compostos com uma maior novidade química, né, que com um baixo índice de Tanimoto. Bom, essa linha vermelha aqui continua em crescimento, né, então conforme passam-se os anos e passam-se as descobertas, há uma tendência no aumento do índice de Tanimoto, não atingiu ainda um platô, mas já atingiu valores parecidos próximos dos outros micro-organismos. Mas, enfim, essa aqui é uma tendência que talvez com tecnologias a gente consiga reverter. Essa linha vermelha é exatamente referente aos produtos naturais de cianobactérias, que são aqui as protagonistas dessa apresentação. Bom, quem são as cianobactérias, então? Cianobactérias são um dos organismos mais antigos da Terra, são uma das primeiras formas de vida da Terra. Elas têm ampla distribuição no globo, então são encontradas na Antártica, são encontradas em florestas tropicais, temperadas, rios, oceanos, enfim, em qualquer lugar onde haja água e luz solar. Isso porque elas são seres fotossintetizantes. Cianobactérias também são chamadas de algas azuis, mas algas em geral são eucariotos, cianobactérias são procariotos. E uma curiosidade é que as cianobactérias ancestrais são os antepassados dos cloroplastos, que são, né, as organelas que realizam fotossíntese nas células eucarióticas vegetais, né, um processo de endossimbiose que aconteceu aí na evolução. Bom, cianobactérias têm uma diversidade extraordinária, não só morfológica, mas também química, e é exatamente por causa da diversidade química que elas exibem que eu tenho interesse de pesquisa nesses organismos. Bom, cianobactérias também são bem famosas pelas florações tóxicas, e elas são até estrelas de TV quando elas resolvem cobrir represas e rios de interesse econômico, locais importantes. Essa é uma foto de uma reportagem recente, quando ocorreu uma floração na represa Billings. E a questão dessas florações é que as cianobactérias, nesses rios e lagos, elas produzem metabólitos secundários tóxicos que, se nós humanos ou mesmo animais entram em contato, podem gerar uma série de efeitos, como, por exemplo, dermatites, neurotoxicidade, nefrotoxicidade, problemas gastrointestinais, enfim. Esses metabólitos secundários têm atividades biológicas tóxicas. Agora, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista farmacêutico, existe também uma série de atividades biológicas promissoras associadas a produtos naturais de cianobactérias. Por exemplo, a atividade antiproliferativa. Estão pensando na busca de moléculas com atividade anticâncer, atividade antibacteriana, antifúngica, antiviral, anti-inflamatória, inibição de proteases, etc., né? Uma série de atividades biológicas promissoras de interesse terapêutico. E aqui eu deixei grifado a atividade antiproliferativa por conta de um exemplo que eu vou trazer, que é um composto derivado de cianobactéria, produzido por cianobactérias, que é a dolastatina 10, que é esse peptídeo aqui. A dolastatina 10, ela inspirou, foi baseado nela que foi desenvolvido o fármaco brentuximab vedotina, que é o princípio ativo desse medicamento, usado hoje, já está no mercado, usado no tratamento quimioterápico de certos tipos de linfomas. Uma curiosidade é que a dolastatina 10 foi inicialmente descoberta em um molusco marinho, essa Dolabella auricularia. E estudos posteriores mostraram que o real produtor dessa molécula é uma cianobactéria, da qual o molusco se alimenta. A Simploca é uma cianobactéria de origem marinha, mas cianobactérias de água doce e também cianobactérias terrestres são extremamente ricas quimicamente, ainda pouco estudadas do ponto de vista biotecnológico, e o meu principal foco e interesse de pesquisa. Bom, agora, como acessar a química das cianobactérias, né? Como que a gente pode descobrir esses produtos naturais a partir de cianobactérias? Então, vou trazer rapidamente o pipeline que nós utilizamos no laboratório para descoberta de produtos naturais a partir de cianobactérias. A primeira etapa desse processo é a coleta
do material biológico. E aqui é uma cena muito emocionante de coleta de uma floração com a rede de plâncton, mas no caso de pequenas florações, ou então cianobactérias terrestres, basta uma espátula, um tubo de coleta para a obtenção desse material biológico. Esse material biológico é então levado para o laboratório, onde as linhagens são isoladas. Aqui é uma foto de uma coleção de linhagens de cianobactérias. Em cada tubo de coleta desse, ou então um tubo de cultura, existe uma linhagem monoalgal, unialgal, de uma cianobactéria. Bom, próximo passo é o cultivo dessas linhagens em escala ampliada para a obtenção de massa celular suficiente para os próximos passos dessa pipeline. Então, uma vez que se obtém massa celular, essas células são coletadas, liofilizadas e extraídas com solventes orgânicos. O extrato, então, passa para a próxima etapa de fracionamento guiado por bioatividade. E o que seria isso? No fracionamento guiado por bioatividade, esse extrato, que é uma mistura complexa de centenas até milhares de metabólitos algumas vezes, essa mistura complexa ela é simplificada em frações. Nesse caso, essa separação está acontecendo através de cromatografia, então extração em fase sólida. Cada fração dessa contém compostos de uma polaridade diferente. Essas frações, então, são submetidas a testes de atividade biológica, por exemplo, atividade antibiótica, anticâncer, antiplasmódio, enfim. Uma vez que se detecta uma atividade promissora numa fração, essa fração é selecionada para ciclos posteriores de fracionamento. Essas subfrações são, então, analisadas também para atividade biológica e dessa forma a gente consegue obter amostras mais simples. Então, ao invés de centenas de moléculas, cada fração aqui contém talvez dezenas de moléculas ou até menos do que isso. Bom, junto com o fracionamento guiado por bioatividade, nós realizamos o processo de desreplicação. E o que seria desreplicação? Replicação é a identificação rápida de compostos conhecidos em uma amostra, exatamente para evitar o isolamento redundante, a redescoberta de compostos. Então, existem diversas técnicas para desreplicação. Em geral, os diferentes laboratórios usam combinações de técnicas espectroscópicas, espectrométricas, por exemplo, absorvância no V, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear. Então, essas técnicas são utilizadas para análise dessas frações e os dados obtidos são combinados para buscas em bases de dados. Se essas buscas retornam com compostos identificados, provavelmente conhecidos, essa amostra é então despriorizada do processo, né? Se a intenção é descobrir compostos inéditos. Se o processo de desreplicação identifica que ali existem compostos potencialmente inéditos, essa fração, essa amostra, então, é direcionada para as próximas etapas que consistem principalmente no isolamento, purificação desses produtos naturais e elucidação das suas estruturas. Bom, usando esse pipeline, diversos grupos de pesquisa já descobriram várias centenas de compostos de cianobactérias, inclusive é uma sequência de etapas bastante eficiente. Então aqui eu trago, para ilustrar a diversidade de compostos de cianobactérias, alguns exemplos. Então existem peptídeos, alcaloides, terpenos, vários deles, né, com atividades biológicas diferentes. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma classe que é a das amidas de ácido graxo, que eu vou trazer em breve um outro exemplo de um composto dessa classe. Bom, esse pipeline é eficiente, mas o uso contínuo e repetido dessa mesma sequência de passos nos leva àquela questão da diminuição da novidade química dos compostos que são isolados. E exatamente por isso que desreplicação é uma etapa muito importante, né, na descoberta de produtos naturais, e mais do que isso, ela começa a ser um gargalo nesse pipeline. Então, diversas amostras entram nesse fluxo de trabalho e param na desreplicação, se não contiverem compostos inovadores. No caso das cianobactérias, existe um outro gargalo, que é o tempo de cultivo em escala ampliada. Então, cianobactérias são fotossintetizantes,
Elas, em geral, demoram mais para crescer em cultura do que outros micro-organismos. Algumas linhagens de cianobactérias filamentosas, por exemplo, levam 8 semanas para desenvolver massa celular suficiente. E 8 semanas é um tempo considerável, principalmente pensando que essa amostra pode parar nesse próximo gargalo aqui, né? Então, nessa situação, será que seria possível identificar cedo nesse pipeline quais linhagens são mais promissoras? Talvez seria possível desreplicar, trazer a desreplicação para essa etapa de isolamento de linhagens, enquanto elas estão crescendo em placas de Petri, e assim selecionar as linhagens mais promissoras? Bom, para a desreplicação, é importante que os dados sejam complementares mutuamente. Então, em geral, um único dado de relação massa-carga obtido por espectrometria de massas não é suficiente para desreplicação. Então, em geral, é necessário obter uma série de dados diferentes por mais de uma técnica espectroscópica, espectrométrica para desreplicação. Então, como nós fizemos isso? Como foi possível obter dados complementares a partir de linhagens crescendo em placas de Petri? Para isso, nós usamos um equipamento que aqui eu traduzi como sonda de amostragem de superfície por microjunção líquida de gota acoplada a UPLC, UV, MS-MS. É um nome um pouco longo, eu vou reduzir aqui como sonda de gota. Então, como que funciona a sonda de gota? A sonda de gota é um braço mecânico que pode ser movimentado e posicionado em cima da amostra a ser analisada. Essa sonda, então, libera uma gotícula de solvente que vai formar uma microjunção líquida entre a amostra e a sonda, né, o equipamento. Nessa microjunção se forma um microextrato, que então é direcionado para o equipamento de UPLC, UV e espectrometria de massas de alta resolução e fragmentação. Então, em uma análise que dura cerca de 10, 12 minutos, que é praticamente o tempo da cromatografia, é possível ter dados de tempo de retenção, absorvância no ultravioleta, espectro de massas em alta resolução, fragmentação MS-MS. Então, uma série de dados que, combinados, contribuem e facilitam muito as buscas em bases de dados. Esse projeto foi desenvolvido em colaboração com o laboratório do professor Nicholas Oberlies, na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro. E aqui eu deixo um agradecimento para a Diana Cal, que foi realmente muito importante no treinamento desse equipamento e assistência. Enfim. Bom, nós utilizamos a sonda de gota para análise de diversas linhagens de cianobactérias, e muitas delas foi possível identificar compostos já conhecidos, mas eu vou mostrar para vocês um dos exemplos em que a sonda de gota ajudou na identificação de compostos inéditos in situ. E esse é o caso de uma linhagem de cianobactéria do gênero Calotrix. Então, quando essa amostra foi analisada, nós identificamos 2 compostos com tempos de retenção próximos, e aqui são os cromatogramas de íon extraído desses compostos. Eles apresentaram espectros de absorvância no UV parecidos, e a espectrometria de massas de alta resolução, nesse caso, identificou uma diferença de 2 Daltons entre esses compostos. Através da massa curada, foi possível calcular fórmulas moleculares, e essas fórmulas, então, têm uma diferença de 2 hidrogênios entre um composto e outro. Por fim, o espectro de fragmentação MS-MS das 2 moléculas é bastante parecido, inclusive foi possível identificar algumas funcionalidades químicas que estavam sendo fragmentadas aqui nessa análise. Pois bem, todos esses dados foram combinados, realizamos buscas nas diversas bases de dados e não encontramos nenhum composto descrito previamente que batesse com esses dados experimentais, que correspondesse com essas informações que nós obtivemos experimentalmente através da sonda de gota. Então, com isso, nós sugerimos, né, que essa cianobactéria estivesse produzindo compostos potencialmente inéditos. Para provar o ineditismo desses compostos, nós então cultivamos a linhagem de cianobactérias em escala ampliada, fizemos a purificação dos compostos e a elucidação completa das estruturas. Então, vou resumir toda essa história mostrando para vocês a estrutura da Calotrix amida A,
que é o composto de menor massa molecular. Então, se trata de uma amida de ácido graxo. Aqui existe uma alanina reduzida, que está conectada, né, num dieno, com metilações, uma cadeia alifática funcionalizada, um grupo carbamato, um alceno terminal. Aqui, nessa estrutura, as setas indicam as correlações observadas por ressonância magnética nuclear em 2 dimensões, bidimensional. Enfim, né, as técnicas que nos ajudaram a juntar, a montar esse quebra-cabeça da estrutura e realizar a elucidação estrutural. A partir da estrutura da calotrixamida A, foi muito mais fácil elucidar a estrutura da calotrixamida B, que é o outro composto. E aqui eu trago um espectro de depth Q desses dois compostos. Nesses gráficos, cada pico, cada sinal representa uma ressonância de carbono. Então, como vocês podem ver, eles são bem parecidos, mas existem algumas diferenças fundamentais, principalmente nesses picos, nessas ressonâncias aqui, referentes ao alceno terminal, que não estão presentes no espectro aqui de cima. Na verdade, esse espectro tem outros 2 sinais que indicam, então, que a estrutura da calotrixamida B não tem um alceno terminal, foi reduzido para um alcano. Pois bem, a etapa final de elucidação estrutural foi a determinação da configuração absoluta dos centros estereogênicos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gostaria de mencionar que cada um desses 4 centros quirais necessitou de uma técnica diferente de derivatização e análise, e essa foi uma das partes mais demoradas desse processo todo, apenas uma observação sobre o processo de descoberta. Bom, as calotrixamidas são amidas de ácido graxo, outras amidas de ácido graxo já haviam sido identificadas em cianobactérias, várias delas com atividade biológica identificada, mas todas essas cianobactérias são de origem marinha. As calotrixamidas são as primeiras amidas de ácido graxo identificadas em uma cianobactéria de água doce, e isso foi possível através da sonda de gota, que acelerou bastante o processo de identificação desses compostos. Então, de fato, esse exemplo, né, ilustra como o uso de uma nova tecnologia pode acelerar a descoberta de produtos naturais e também ampliar a diversidade química dos compostos que nós encontramos. E é com essa mensagem que eu gostaria de concluir, apontando que é realmente a combinação desses 2 elementos, então é o estudo de novos nichos biológicos, de uma nova biodiversidade, combinado com o uso de novas tecnologias que movem a pesquisa de produtos naturais na direção de identificarmos moléculas com potencial de se tornarem fármacos, ou então de inspirarem o desenvolvimento de fármacos. Esse último projeto que eu mostrei para vocês fez parte da minha pesquisa de doutorado na Universidade de Illinois, em Chicago, sob orientação do professor Jim Oriala. Participaram também, né, meus agradecimentos ao professor Nicholas Oberlies, também ao professor James Fuchs, na Universidade de Ohio State. E é exatamente esse espírito de pesquisa colaborativa, multidisciplinar e internacional que eu estou tentando trazer para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP no campus São Paulo. Então, estou estruturando o laboratório de biotecnologia de produtos naturais microbianos, e eu gostaria de agradecer a todos os alunos que corajosamente estão junto comigo nesse desafio de estruturar um laboratório em meio a uma pandemia. Então, agradeço ao Márcio, a Maria Gabriela, Leonardo, João Pedro, e agradeço também às agências de fomento pelo apoio financeiro. Mais uma vez, meu agradecimento à SBQ e a todos vocês pela atenção. Muito obrigado. Fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, Camila, pela sua ótima apresentação. Lembrando, então, aqueles que estão assistindo, eu estou disponibilizando um link no chat para os que quiserem certificado de participação nesse seminário. É só clicar em cima do link, vai abrir uma página no navegador. É só preencher o Google Forms, clicar em enviar, que vocês vão receber o certificado por e-mail. Tem uma primeira pergunta do Ricardo Borges, Camila, que diz o seguinte:
Vocês pensam em utilizar RMN para gerar maior confiança na etapa de desreplicação? É uma ótima pergunta. Inclusive, a desreplicação, ela depende muito dos recursos que a gente tem disponível. Então, existem técnicas maravilhosas de desreplicação utilizando o RMN. Inclusive, aumenta-se muito a confiança da desreplicação com o uso dessa técnica. Então, sim, eu acho que é muito importante quando ela está disponível, né? Em alguns casos, a escolha por espectrometria de massas, aí uma combinação de espectrometria de massas de alta resolução, com fragmentação, existem aquelas ferramentas bioinformáticas, tipo o GNPS. Muitas vezes a escolha por espectrometria de massas é uma questão de recursos e também de velocidade dos experimentos. No caso da ressonância magnética nuclear, o ideal para desreplicação, para facilitar esse processo, é conseguir amostras um pouco mais simples, né? Então, um fracionamento mais intenso, mas isso também não é regra. Então, hoje já existe uma ferramenta nova que se chama SMART 2.0, que já permite a identificação de compostos por RMN em amostras mais complexas. Novamente, é uma escolha baseada em recursos. E sim, eu tenho interesse em desenvolver a parte de RMN para desreplicação. Camila, tem uma outra pergunta do Carlos Kleber, que é a seguinte. Ele pergunta se você já tem condições de infraestrutura para desenvolver esse trabalho no Brasil. Olha, sim, nós temos infraestrutura para desenvolver esse trabalho no Brasil. Algumas observações sobre isso. No caso específico de cianobactérias, o cultivo desses organismos é um tanto quanto barato. Elas necessitam de muito pouco para crescer em cultura, e eu tenho a sorte lá no departamento de contar com um laboratório que tem expertise de cultivo de cianobactérias em escala ampliada, né? Então, a gente se apoia nessas coisas. Sim, temos também infraestrutura de espectrometria de massas, até aqui vou citar o laboratório do professor Roberto Berlink, que faz isso muito bem. E, obviamente, ressonância magnética nuclear são instrumentações, são instrumentos que estão disponíveis na USP São Paulo, por exemplo, na UFSCar, em São Carlos, existem equipamentos ótimos para isso. Então, sim, eu ainda não tenho toda a estrutura montada no laboratório que a gente está estruturando, mas esperamos chegar lá num futuro muito breve. Uma outra pergunta qual a flexibilidade da instalação e desinstalação dessa sonda de gota? Digo, qual a necessidade de ter um instrumento dedicado para esse tipo de análise? Boa pergunta. Não é necessário ter um instrumento dedicado. Então, essa estrutura, né, desse braço mecânico da sonda de gota, ela pode ser acoplada com bastante facilidade no espectrômetro. Inclusive, essa tecnologia foi desenvolvida num laboratório nacional americano para análise de amostras de tecido animal. Então, a adaptação para o uso de produtos naturais realmente é um gap que o professor Nicholas Oberlies ele se apropriou, né, muito inteligentemente, e basicamente é possível conectar e desconectar essa sonda, assim como a gente troca a ionização por eletrospray e APCI, por exemplo, é algo dessa forma que acontece. Bom, Camila, eu acho que as perguntas são essas. Mais uma vez, eu agradeço o seu excelente seminário, também agradeço a participação de todos. É uma linha de pesquisa muito interessante, tem poucos pesquisadores ainda no Brasil que trabalham com química de cianobactérias. Então, Opa, apareceu mais uma pergunta aqui. Diz o seguinte, do Helder Lopes Teles. Sobre a técnica de microgotas, o solvente é liberado sobre a biomassa microbiana. Dessa forma, é possível não identificar substâncias que são excretadas somente no meio de cultura? Ah, não, aí basta posicionar a sonda de gota no meio de cultivo. Sim, isso é muito utilizado, principalmente para fungos e outros tipos de bactérias, né, que
que costumam exudar suas moléculas, então secretar suas moléculas. E, aliás, esse é um uso muito interessante para cocultivos, né? O cultivo de 2 micro-organismos, existe ali uma zona de inibição, um halo de inibição, é possível fazer a amostragem dessa região do agar entre 2 colônias, sem problema nenhum. Ótimo. E aí o Carlos Kleber pergunta se essa sonda de gota já está disponível na USP. Não está disponível, mas havendo um interesse, entre em contato comigo, que eu acho que é uma tecnologia que a gente consegue trazer. Ok. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para a professora Camila. Por favor, fique à vontade para fazer. Estamos em tempo ainda. Se não, mais uma... Opa! O Sérgio Nazareno pergunta se pode disponibilizar o nome do laboratório que cultiva cianobactérias. Eu acho que é o laboratório da própria professora Camila que cultiva. Não, entre em contato comigo que a gente conversa e eu posso fazer a ligação sem problemas nenhum. O e-mail está no vídeo aí, no último slide, né? Acho que todo mundo está vendo, né? O e-mail da professora Camila, certo? Fica à vontade. Também tem o professor João Carlos de Carvalho, que faz cultivo de cianobactérias. Nós trabalhamos no mesmo departamento. Fica à vontade para entrar em contato. Tá ótimo. Lembrando, então, o vídeo vai estar disponível no canal do YouTube, que é o meu canal institucional, né? E também, possivelmente, a professora Camila vai disponibilizar também no canal dela, para quem quiser assistir o vídeo depois. Fique à vontade e, eventualmente, fazerem comentários, mandar sugestões, são bem-vindos. Mais uma vez, eu agradeço a presença e a participação de todos, bem como da professora Camila pelo ótimo seminário. Desejo a todos uma ótima tarde e um bom fim de semana. Tudo de bom. Obrigada.